Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 3 de maio de 2023. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar nesta quarta-feira através do nosso WhatsApp. O número 19 é o nosso DDD. 978293776. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto neste número. Ou você tem uma outra opção para enviar esta mensagem, que é através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abra a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Em audiência pública, a Câmara debate 2 projetos de lei sobre Conselho Municipal de Entorpecentes. Vereador Otto Alejandro pede informações ao Executivo sobre a instalação de sinalização horizontal e vertical no bairro Vila União. E no esporte, no Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta vence Botafogo de Ribeirão Preto e conquista a primeira vitória na competição. E hoje tem Guarani diante do Juventude, duelo de opostos, o Bugre tentando manter ali o G4, buscar a liderança, o Juventude a primeira vitória. Já então a gente fala sobre o confronto de hoje. Mas a gente abre a edição de hoje com as notícias do Legislativo, porque ontem pela manhã, sob o comando do presidente aqui da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, o Legislativo Campineiro promoveu a audiência pública para debater 2 projetos de lei de autoria do próprio vereador que promovem alterações na lei municipal que criou o Conselho Municipal de Entorpecentes. Sob o comando do presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, a 11ª audiência pública discutiu 2 propostas de autoria de Rossini que promovem alterações em leis municipais que tratam do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. O primeiro é o 222 de 2022, que trata de adequar a lei que criou o Fundo do Conselho Municipal de Entorpecentes, o FUNCOMEN, às novas terminologias, bem como pede alteração em alguns fundamentos, buscando maior agilidade nas ações do novo Conselho, garantindo assim a concretização das suas políticas públicas na área de prevenção às drogas. O segundo é o projeto 223 de 2022, que tem o objetivo de adequar a competência do Conselho de Entorpecentes às diretrizes da Política Nacional sobre Drogas e também do Plano Nacional de Política sobre Drogas, o PLANAD, e as respectivas legislações sobre o tema. O Conselho de Entorpecentes foi criado por uma lei minha lá em 94. A gente vivia sob a égide da lei de entorpecentes, né? Por isso chamava Fundo Municipal de Entorpecentes. De lá para cá a legislação mudou, existe hoje uma nova concepção de política sobre drogas. Então existe o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, os conselhos estaduais e os conselhos municipais de política sobre drogas. Então a primeira alteração que veio do próprio conselho é adequar a nomenclatura, transformar de COMEN para COMAD, que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Também por proposta do Conselho, houve alguma alteração de competência, organização e a composição do Conselho, né? Ampliando, inclusive, a participação da sociedade. Ampliou a representação, 13 do Poder Público e 13 da sociedade civil. Isso a gente imagina que com esse aumento de representatividade você possa incorporar as várias entidades, pensamentos, movimentos que tem nessa área. Já aprovadas na legalidade, as matérias foram amplamente debatidas e devem receber emendas para melhor adequação antes de serem votadas no mérito. Caberá ao Conselho determinar as diretrizes de políticas sobre drogas. É a tarefa do Conselho elaborar o Plano Municipal de Política sobre Drogas, né? Mas muita gente acha que isso já vai mudar, enfim. O que a gente quer é dar condição de organização para o Conselho para que ele possa aí sim cumprir esse papel
envolvendo a sociedade, as várias áreas, aproveitando tudo que tem de acúmulo, de discussão, seja na área de tratamento, de saúde mental, seja na área de reinserção social, seja na área até de redução de oferta, repressão às drogas, incorporar aquilo que tem já produzido nos vários setores e, obviamente, ter as diretrizes para que Campinas tenha uma política de cuidado com relação à questão das drogas eficaz, efetiva, que respeite o indivíduo, que faça o que tem que ser feito, né? Mas eu acho que foi bom, surgiu uma proposta, a gente deve apresentar uma emenda para que aquilo que já é fruto de conferências de outros setores sejam considerados pelo Conselho na hora de elaborar o Plano Municipal de Política sobre Drogas. E através de requerimento, o vereador Otto Alejandro busca informações com o Executivo sobre a instalação de sinalização horizontal e vertical no bairro Vila União. No requerimento, o parlamentar questiona sobre se é possível a instalação da ilha e sinalização vertical e horizontal no cruzamento das ruas Roberto Batista Dias e Paulo Viana Souza, no bairro Vila União. Com certeza, nós fizemos a indicação, marcamos, agendamos com engenheiros, com diretores da INDEC, foram até o local e ficaram de entregar para a gente, para a população, um projeto para execução dos trabalhos ali, para acabar de vez com essa bagunça lá. E não fizeram, então por isso o requerimento, então nós queremos prazo, porque a população está correndo perigo ali na Vila União, nesse cruzamento. Aqui é Parque Residencial Vila União, uma região que concentra mais de 30 empresas, pontos de lazer e turismo, o que aumenta consideravelmente o fluxo de veículos e pedestres. A falta de sinalização acaba gerando infração de trânsito e risco à vida, como destaca o parlamentar. Marginais têm usado esse cruzamento para poder fazer rachas, dar cavalos de pau, empinar moto. Inclusive já tivemos também nesse cruzamento 2 carros capotados por conta dessas infrações de trânsito. Após a indicação que não foi atendida, o vereador busca informações sobre a execução e finalização dos trabalhos. Então nós fizemos esse requerimento porque nós já tínhamos feito uma indicação à INDEC, então nós queremos saber quando que a INDEC vai atender, quando o projeto vai estar pronto para poder trazer a segurança aos pedestres e também aos motoristas ali que passam e transitam na Vila União. Quem também protocolou o requerimento direcionado à Prefeitura foi o vereador Gustavo Peta, mas sobre o transporte municipal escolar. Acompanhe. O vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento sobre o transporte escolar público da cidade. No documento, ele solicita o número atual de crianças, jovens e adultos que utilizam o sistema de transporte do município para acessar a educação e a sua faixa etária, assim como o número voltado para a educação especial. Na verdade, é um requerimento relacionado a transporte escolar. O transporte escolar é um instrumento muito importante para as pessoas que moram com uma certa distância da escola que estudam. E a Prefeitura oferece isso para um conjunto de crianças, de jovens, e também há uma oferta especial para as crianças que têm algum tipo de deficiência. O parlamentar quer saber qual a verba que a Prefeitura destina para o transporte escolar. Ele também questiona se atualmente os alunos são embarcados na frente da sua casa e desembarcados diretamente na sua unidade escolar ou se isso é feito de alguma outra forma. Há alguns questionamentos que eu recebi no meu mandato, de algumas dificuldades, pessoas que estão sendo transportadas, mas que estão sendo, vamos dizer assim, desembarcadas longe das suas casas. Então, há algumas dificuldades nesse direito, nesse serviço. E nós então estamos fazendo um requerimento para precisar como esse serviço tem sido oferecido para o conjunto das crianças que precisam desse instrumento, desse serviço. É um direito importante, que é o direito de acesso à educação, e que muitas vezes precisa ser garantido a partir também do oferecimento do transporte. De acordo com a Prefeitura, uma das atribuições do setor de transporte é planejar anualmente o atendimento à demanda do transporte escolar público do município. Gustavo Peta ressaltou a necessidade desse serviço. É uma necessidade, né?
é um investimento importante que precisa ser feito pelo poder público, já que o poder público não consegue, por diversas questões, oferecer a escola próximo da residência das pessoas. Consegue na sua grande maioria, pelo sistema de georreferenciamento, mas há casos em que não é possível e que, portanto, a questão do transporte escolar é fundamental e importante. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Hora de conferir como foi a 20ª reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que debateu a saúde emocional nas escolas. O vereador Paulo Gaspar, presidente da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, abriu a reunião reforçando o projeto de lei que cria no município o Protocolo de Segurança em Escolas e Creches em Campinas. Nós apresentamos aqui na casa um projeto que cria o Protocolo de Segurança nas escolas de Campinas, nas escolas municipais, porque há 2 anos atrás a gente teve um dos muitos atentados que já aconteceram e foi logo no início do mandato. E eu me sensibilizei na época e comecei a questionar, perguntar, pesquisar, e não havia nenhum protocolo, nenhum projeto legislativo, nenhuma política pública no Brasil enquanto protocolo de segurança. O parlamentar ainda explicou o projeto sobre a definição de tarefas em um momento de ataque. Então o protocolo nada mais nasceu com a ideia de você, por exemplo, ter uma brigada de incêndio numa escola, ou num prédio, numa fábrica. Na hora que pega o fogo, quem vai fazer o quê, né? Então, basicamente é isso, dividir as funções, na hora que está acontecendo, quem vai fazer o quê? Corre para onde? Chama quem? Liga para quem? Preparo psicológico anterior, né? Você, quando acontecer, ninguém é pego de surpresa. Quem são os atores? Trabalhar professores, funcionários, crianças, etc. A 20ª reunião da Frente Parlamentar teve como tema Saúde Emocional nas Escolas e contou com uma apresentação do Alexandre Giovanetti, da Consciente. Os jovens hoje sofrem consequências de questões muito antigas, né? Isso não começou hoje. E eu sempre falo nas minhas conversas que a escola é a vitrine da família. A escola está mostrando hoje o que acontece, na verdade, em casa. E é uma vitrine importante olhar para ela, para que a gente tome as providências que a situação pede, né? Porque temos identificado, através de conversas com docentes, com próprios psicoterapeutas, que cuidam das crianças, né, dos jovens, dos adolescentes, que eles chegam nas escolas apresentando questões comportamentais, questões emocionais, e a escola nem sempre consegue resolver. Aí a escola chama a família olha para aquilo, também não sabe resolver. Então ficam questões sem solução. E eu até acredito que as escolas não têm qualificação para tratar disso. O papel deles está muito claro e é extremamente importante. Mas eu acho que a sociedade, de uma forma geral, cada vez mais, precisa auxiliá-los nesse processo. Esse auxílio começa em casa. A psicóloga Alessandra Lopes fez um contexto histórico e abordou as mudanças de comportamento da atual geração. Hoje em dia, para nós vermos os nossos pais, a gente tem que marcar horário, tem que avisar. As cidades viraram megalópolis. Nós não temos mais amigos de infância. Isso já não existe. E nisso, nós estamos perdidos. Então, o que acontece? É muito difícil, nos dias atuais, educar os filhos, porque os pais não têm manual de instrução. Nem os pais sabem. Nós nos deparamos com a pandemia há 2 anos atrás. E na pandemia, nós somos obrigados a visitar a casa da angústia. Todos nós fomos para ela. Todos. Por fim, o teólogo e professor de comunicação Samuel Borges reforçou a importância da terapia, que serve para que todos consigam lidar de uma melhor forma com as questões emocionais. Escuto demais isso, né? É uma pessoa que fica me ouvindo. Acho que a gente precisa quebrar essa imagem inadequada, incorreta da psicoterapia, porque a gente precisa lembrar que a psicoterapia é, antes de tudo, uma escuta especializada. Não é escuta de mesa de bar.
Não é desabafar para o seu amigo, para o seu confidente. A psicoterapia é uma escuta especializada. A pessoa que ali escuta tem um ferramental adequado para identificar as disfuncionalidades e ajudar o paciente a superá-las. Lembrando que esta reunião você pode assistir na íntegra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá de vídeos, você clica, pode assistir esta reunião da Frente Parlamentar e todas as reuniões, programas e quadros aqui da nossa programação. Bom, hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 25ª deste ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 14 projetos. Os parlamentares vão retomar hoje à noite a leitura e votação do relatório da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Antes da leitura e sequente votação, serão colocados em votação 5 projetos que constam da pauta do dia. Entre eles, em primeira análise, um de autoria do vereador Nelson Ossri, que propõe a proibição aqui em Campinas de marchas, eventos, reuniões ou atividades similares que, segundo define a proposta, fazem apologia ao consumo de drogas ilícitas, entre estas a chamada Marcha da Maconha, que costuma ocorrer no dia 4 de maio em algumas cidades do país e de outros países. Para você poder conferir a pauta completa, é só acessar o site do Legislativo, campinas.sp.leg.br. A TV Câmara Campinas, claro, transmite a reunião ao vivo. Hora de balançar as redes do Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Ponte Preta recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto no Moisés Lucarelli, sofreu no primeiro tempo, mas na etapa final, com um jogador a mais, conseguiu a primeira vitória na competição. A primeira chegada com perigo da Ponte foi aos 18 minutos. Arthur cruzou, Eliel desviou com a ponta da chuteira, a bola ganhou altura e por pouco não encobre o goleirão Matheus do Botafogo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Cássio Gabriel cobrou falta e Matheus Silva mandou de cabeça, mas sem força. Veio o segundo tempo e logo aos 4 minutos, o lateral esquerdo Jean Carlos, que tinha acabado de entrar, lesionou o joelho e teve que ser substituído. Lesão que, ao tudo indica, é sério e deve ter um longo período de reabilitação. Bom, com bola rolando, aos 10 minutos, tudo mudou. Amaral lançou Eliel, que ganhou na corrida do zagueiro Márcio e foi atropelado. Em um primeiro momento, o árbitro marcou o pênalti, mas o VAR entrou em ação e falou que a falta foi fora da área. O árbitro, então, marcou a falta, mas expulsou o defensor do Bota. Com um jogador a mais, ficou tudo fácil. E Mailton, que saiu do banco de reservas, arriscou da intermediária. A bola desviou no meio do caminho e morreu no fundo das redes. 1-0 Ponte. Até que aos 26 minutos, após cobrança de escanteio, Felipinho, de cabeça, aos 21 anos, mandou para o fundo das redes para fazer o primeiro gol como profissional e o segundo da Ponte para dar números finais. A primeira vitória da Macaca na Série B, final. Ponte Preta 2, Botafogo de Ribeirão Preto, que conheceu a primeira derrota, 0. Bom, primeiro tempo com uma atuação muito abaixo do necessário, tanto que a torcida chegou a reclamar, vaiar a equipe, só que na etapa final, com as alterações do técnico Felipe Moreira, a equipe melhorou e aí depois da expulsão do zagueiro do Bota, tudo ficou mais fácil, os espaços apareceram e os gols saíram. Primeira vez em 4 rodadas que a Ponte não sofre gols e que sai vitoriosa.
Macaca volta a campo no domingo, 11 horas da manhã, cedinho, hein, torcedor pontepretano, contra o Ceará, novamente aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. A gente segue falando aqui de Campeonato Brasileiro da Série B, porque hoje é a vez do Guarani entrar em campo. Bugre 100% na competição, 3 jogos, 3 vitórias e tem um duelo complicado pela frente, viu? Você já vê aí na sua tela, é o Juventude lá em Caxias do Sul, porque o adversário ainda não venceu na competição, hein? 3 jogos, 3 derrotas, vem pressionado neste início. Tem o técnico experiente lá, o Pintado, que está tentando resolver. Tem o Nenê também experiente, aquele mesmo, ex-Vasco da Gama, está na equipe do Juventude. Falando sobre o Guarani, o técnico bugrino, Bruno Pivetti, vai ter que fazer pelo menos uma alteração na equipe e é no gol, porque o Tony se lesionou, uma lesão muscular, e aí com isso o Pegorari deve ficar com a vaga, começando a partida como titular. Ele que já entrou no decorrer da partida contra o Ituano. No restante, deve ser a mesma equipe que venceu a última rodada. Além do Pegorari, Diogo Matheus na direita, Alan Santos e Lucão a dupla de zaga e o Mike na esquerda. Meio campo deve ter o Matheus Barbosa, o Enderson, Regis e Isaac. E na frente, Bruninho e Bruno Mendes. E claro que amanhã a gente conta a história desta partida. Olha só, agora meio-dia mais 22 minutos, um estudo feito no Laboratório de Genética Molecular do Câncer, que fica na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, associa herbicida a alterações celulares. A nossa equipe foi até lá para conversar com a pesquisadora e este assunto você acompanha a partir de agora no nosso quadro, o Giro Ambiental. O mato alto traz uma infinidade de problemas para o ser humano, seja em terrenos baldios ou até mesmo em frente da nossa casa. Manter uma calçada bem cuidada ou um gramado limpo e impecável requer uma certa dedicação. E para facilitar a limpeza, muita gente utiliza os herbicidas. O que não sabem é que esse tipo de agrotóxico faz mal à saúde. Um estudo conduzido no Laboratório de Genética Molecular do Câncer da Unicamp constatou que o Roundup, defensivo agrícola mais comercializado no mundo, apresenta um duplo efeito, tóxico e proliferativo em células da tireoide humana. E é por isso que no Giro Ambiental de hoje viemos até aqui, a Unicamp, para poder entrevistar a pesquisadora Isabela, que vai falar mais sobre as complicações trazidas pelos herbicidas. Oi, Isabela. Olá, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Isabela, o que motivou você a estudar, a respeito das sequelas trazidas pelos herbicidas? Então, quando eu entrei no laboratório, a professora Laura, ela já tinha um projeto grande que envolvia até outros laboratórios, até de outros países, que eram sobre diversas substâncias desreguladoras endócrinas, relacionado com as doenças tiroidianas. E quando eu li para fazer o meu projeto de mestrado, eu me interessei bastante por essas substâncias. E quando eu tive a minha primeira reunião com a minha co-orientadora, ela falou: Isa, por que você não estuda sobre o mata-mata? E nisso eu já me despertei interesse, porque a minha família toda é de sitiante e eles desde sempre utilizam muito os herbicidas à base de glifosato. Esse produto é muito usado para eliminar qualquer planta, independente da espécie ou da parte do vegetal. Ele é usado em diversas culturas agrícolas de todo o mundo, sendo encontrado em várias formulações comerciais. Trabalhos anteriores ao meu já utilizavam as linhagens celulares tiroidianas humanas e eu só aproveitei, que foram até doadas por parceiro da doutora Laura, do pessoal da Universidade de Porto, de Portugal. E nós utilizamos um herbicida que é comum comercialmente, que qualquer um consegue achar na prateleira, no comércio. Eu fiz um range, diversas concentrações, eu exponho em diversas concentrações o glifosato nas células tiroidianas.
tanto concentrações altas e concentrações baixas, até permitidas pelo órgão Anvisa, né? E nesse trabalho de mestrado que eu concluí, a gente viu que nas altas concentrações as células morrem, né? Tem um efeito citotóxico nas células. Só que o interessante foi o que a gente viu nas células, nas concentrações abaixo, né? Nas concentrações menores, que foi o que a doutora Laura explicou, que as células se proliferaram, né? Cresceu ainda mais o crescimento das células, né? Houve uma proliferação exacerbada já de células da tireoide do câncer. Então, agora, o próximo passo é ver o que a gente quer ver, se existem alguns genes superexpressos ou hiperexpressos, né, será que a exposição a esse herbicida, quem tem o câncer de tireoide, acaba tendo uma progressão tumoral? Então, é isso que a gente quer ver nessa segunda fase do projeto, do estudo. Então, tanto a parte genotóxica, a parte de alterações nos genes, né? Para ver se existe, primeiro, existe alteração quando as células são expostas e não expostas. A gente sempre compara com as células não expostas, né? Para a gente ver se tem alguma diferença ou não. E depois ver diferentes tipos de câncer, se essa alteração no gene leva a alguma progressão do câncer de tireoide. O enfoque do projeto, né, é mais alertar esses efeitos nocivos à saúde e também para os órgãos de regulamentação avaliar melhor, porque assim, os produtos que a gente tem no mercado, infelizmente, não é o ingrediente ativo. Então, eu não trabalho com o ingrediente ativo glifosato. Eu trabalho com um herbicida à base de glifosato. E o que isso significa? Significa que tem diversos adjuvantes, diversas substâncias que são acrescentadas na formulação. E muitas vezes, essas substâncias estão com uma concentração maior do que o próprio ingrediente ativo, ou seja, o glifosato. Então, será que às vezes o glifosato realmente não é tão nocivo à saúde? E sim, são esses adjuvantes? Então, isso que é legal pontuar, que tem a regulamentação sim para o glifosato, porém para as diversas formulações também, porque existem mais de 500 formulações diferentes do glifosato. Muito obrigada, Isabela. Obrigada, e até a próxima semana no Giro Ambiental. Semana de tempo estável aqui na cidade de Campinas e já adianto que vai permanecer assim até o fim de semana. Portanto, amanhã, quinta-feira, sol durante todo o dia, poucas nuvens, é clima de outono mesmo, viu? E a temperatura, essa segue subindo. Vamos lá? Já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, quinta-feira, sol aparecendo durante todo o dia. Mínima de 17 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. Lembrando, hein? Daqui a pouco, às 5 horas da tarde, acontece a primeira parte da reunião ordinária com o tema Saúde do Trabalhador, em razão da Semana do Trabalhador, a autoria do vereador Cecílio Santos. E após, às 6 horas da tarde, nós temos a 25ª reunião ordinária, também ao vivo aqui com transmissão da TV Câmara Campinas. Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Então, continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.